E eu convido os irmãos a nós abrirmos a Escritura em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos trabalhar hoje do versículo 1 ao 7. Essa é a primeira mensagem que nós vamos ter sobre esse assunto. Vamos ter outras mensagens continuando aqui o texto bíblico. A Bíblia tem sido a pauta desse culto. A Bíblia tem sido a agenda de pregação. E nós desejamos receber tudo o que a palavra de Deus tem para o nosso coração, que encontrou nova vida em Cristo Jesus e que pelo poder do Espírito Santo nos fez passar pela cruz e nos fez chegar até as águas tranquilas e os pastos verdejantes, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 até 7, eu lerei na Nova Almeida Atualizada. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dois são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Amém. Oremos. Pai Celestial, Tu estás trabalhando nessa noite em nossos corações, entoamos louvores a Ti fizemos orações, Senhor, e desejamos agora ouvir a Tua palavra, Pai. Ó Deus, o Senhor sabe o que o nosso coração precisa. O nosso desejo é examinar essa palavra bendita dia a dia e extrair dela, Pai, o alimento para a nova vida que o Senhor nos deu. Toda vida precisa de alimento, senão, Senhor, ela perece. E o nosso desejo, Senhor, é manter o nosso cuidado espiritual em dia, com consciência, Pai, do chamado que recebemos e da obra que foi operada em nós pela graça. Assim nós te suplicamos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, qualquer igreja pode ter dificuldade de entender sobre o uso dos dons espirituais, a existência deles, o propósito deles. Considerando que é algo sobrenatural, precisamos então de orientações sobre o assunto. O apóstolo Paulo abre o texto falando que gostaria que eles não fossem desinformados sobre o assunto, que eles não ignorassem o conhecimento relativo aos dons espirituais, de maneira que logo no início a gente aprende que não apenas basta ter dons, é necessário ter um manual de instruções para esses dons. Isso é necessário porque foge à esfera da capacidade natural de entender o que são os dons espirituais. Uma coisa são talentos naturais que você recebe. Você pode cozinhar muito bem, isso é um talento seu. Você pode ter inclinação para algumas áreas, como saúde, direito, administração, vendas e uma série de coisas. Isso são inclinações naturais. Deus já faz você de série, com diversas capacidades para que você opere nesse mundo. Os dons espirituais, eles não são itens de fábrica, eles não vêm originalmente, eles vêm depois com o novo nascimento. Aí sim, nós recebemos esses dons, são dons especiais para os salvos em Cristo Jesus. É importante também falar isso. Paulo começa falando com irmãos. Irmãos, vírgula.
Ele não está dizendo que esse dom é possível para todo mundo, está disponível para todo mundo. Os regenerados é que recebem, então, um novo coração e novas capacidades. Para quê? Para poder também servir e fazer coisas úteis e boas através da nova vida que recebeu em Cristo Jesus. Quando Deus te regenera, você muda o propósito de vida, você vive para outra coisa. E você agora precisa de capacitações para poder viver esse plano que Deus tem. Antes você não tinha, porque você era morto espiritualmente. Com a nova vida, você precisa, então, ser equipado para que você possa cumprir um novo propósito de vida. E, mais uma vez, Deus, em sua bondade e em sua providência, Ele, então, nos abençoa, nos dá dons, nos dá presentes espirituais, que são as capacidades para realizar alguns trabalhos para a sua obra. Então, uma coisa são talentos naturais, eu vou usar a palavra talentos ao invés de dons, só para ajudar a gente a separar didaticamente. Talentos naturais, culinária, vendas, saúde, enfim. Tem gente que tem habilidade com trabalho manual lindíssimo, que pinta. Eu fico vendo aqueles vídeos na internet, o pessoal pintando, às vezes com o dedo, né? Eu não consigo nem fazer Zé Palito com o dedo. Imagina fazer uma pintura com o dedo, né? Eu falo assim, gente, isso é um dom, né? Então, esses talentos naturais. E, por outro lado, nós temos, então, os dons espirituais que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos e deseja que eles não sejam desinformados, que eles não sejam, então, iludidos acerca disso. O dom tem o propósito de servir, né? Então, eles são concedidos por Deus em cada era para a igreja, conforme o plano que Deus tem a cada tempo. Tanto os talentos naturais quanto os dons espirituais têm suas origens no Senhor, e Ele deve ser glorificado por isso. Um cientista, à medida que avança na sua pesquisa e descobre mais coisas, um biólogo que, à medida que avança em suas pesquisas e vê o funcionamento dos organismos, rico em detalhes, com uma série de elementos invisíveis aos olhos, precisa de um microscópio para poder enxergar. Um estudioso do espaço que observa aquele monte de pedra voando no espaço, deve se sentir pequenininho e falar, só aqui tem vida. Estão caçando essa vida aí fora há muito tempo e não acham. E deve pensar, não pode ser, gente. Alguém criou isso. Alguém fez esses sistemas funcionarem. Veja, irmãos, nós temos estômago e a capacidade de digerir alimentos e a capacidade de absorver nutrientes. E nós temos comida na terra que tem exatamente os nutrientes que nós precisamos e a força também que nós precisamos para poder viver. Né? Como é que isso pode ser uma coincidência? Como é que da terra brotou o que o estômago precisa? Como é que existe o ar que o pulmão precisa? Como é que nós temos a capacidade de tocar e segurar e manipular as coisas? Não pode ser coincidência. Não tem como. Romanos capítulo 1 diz que as pessoas são indesculpáveis. Nós lemos Romanos agora no plano de leitura bíblica bianual, e Romanos capítulo 1 fala isso. Porque a criação ao redor, ela é suficiente pelos olhos para o ser humano reconhecer que há um Deus, Criador de todas as coisas, e deve haver o reconhecimento desse Deus que nos criou e criou a natureza que nos cerca. Essa revelação de Deus por meio da criação, ela ainda não é suficiente para salvar, porque a fé vem por ouvir. Então nós precisamos dessa revelação especial para conhecer a Deus como Salvador, mas como Criador, os olhos bastam, são suficientes. E à medida que um pesquisador se aprofunda na sua pesquisa, no seu conhecimento, ele deveria tanto mais glorificar a Deus. Mas o pecado é tão pecaminoso que ele vai criando barreiras no coração e as pessoas vão negando o Senhor. Mas é visível aos olhos
que alguém fez isso, alguém colocou essa Terra em órbita, alguém colocou o Sol na distância certa, de maneira que o Sol nem nos queima e nem falhe em nos fornecer calor e energia, mas na medida certa nós temos tudo o que precisamos. Alguém fez isso tudo, alguém calculou isso tudo. Não foi um ser humano, porque nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Portanto, tem que existir um Salvador. Mas aos salvos, a sua igreja, o povo chamado igreja aqui nessa terra, a igreja não é o templo, Deus também concedeu outras habilidades que devem, à medida com que as descobrimos, fazer também com que o glorifiquemos ainda mais. Existe a soberania de Deus sobre a vida natural. Mesmo os não salvos, os irreverentes, os ateus, aqueles que se colocam contra Deus, eles estão debaixo do governo soberano de Deus. Satanás é o Deus desse mundo, cegou o entendimento e escraviza essas pessoas. Mas, acima disso, existe o controle soberano de Deus, limitando inclusive a própria ação de Satanás e do pecado. Se Deus não fizesse isso, essa terra já tinha acabado há muito tempo. Deus refreia o ser humano, não permitindo que ele seja tão mal quanto pode. Pastor, mas dá para ser mais mal ainda? A gente já viu tanta coisa mudar nos últimos 20 anos, 30 anos. Terrivelmente pior ainda é possível a humanidade ser. Então, apesar do pecado, Deus ele mantém os seus planos originais para a criação e lida com as pessoas, concede os talentos naturais, cumpre os planos para a vida delas nessa terra, mesmo que muitas não se convertam e sejam condenadas ao inferno no dia do juízo de maneira justa pelo seu pecado e sua incredulidade. Porque rejeitaram o Salvador, rejeitaram um Deus eterno, uma salvação eterna, um Cristo eterno, terão uma condenação eterna. Mas mesmo assim, Deus governa essas vidas e é soberano sobre elas. A permanência aqui na terra foi regida pela soberania de Deus e também o justo juízo será executado por Deus. Deus há de colocar um ponto final na injustiça do nosso judiciário, na malandragem dos governantes, na corrupção daqueles que deveriam guardar o dinheiro público e bem administrar. Tudo isso terá um ponto final. Na vida dos estupradores, dos infiéis, dos adúlteros, dos que praticam a imoralidade sexual, tudo isso chegará ao fim. Mas Deus, então, está dando todo o tempo para que se cumpra a história da salvação e incontáveis pessoas sejam arrebatadas do abismo do inferno. Amém, queridos? O Senhor está realizando uma obra de misericórdia. Ele não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém, mas Ele continua fazendo essa obra, cujo ápice foi o brado do seu Filho na cruz, está consumado. Deus continua trabalhando com aqueles que foram arrebatados do fogo pelo Evangelho e continua, tanto mais, sendo soberano sobre as suas vidas, agora tanto na sua atuação do mundo, como parte do seu povo destinado à vida eterna. Nós, que já passamos pelo processo de tão doce salvação, sabemos disso. E sabemos que Deus governa. Nossa parte, portanto, é evangelizar, orar, dar testemunho e servir em todas as oportunidades. E é nessa parte de servir que entram os dons. O versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O objetivo do dom espiritual, em primeiro lugar, é algo útil, algo que tenha um propósito, algo que leve a algum caminho e que seja coerente com a nova vida que começamos, quando o mesmo Espírito que nos converteu, agora também nos dá o dom. Os irmãos estão entendendo? Existe uma coerência. É o mesmo Espírito Santo agindo e trabalhando na nossa vida.
Dons espirituais não são um caminho paralelo, diferente, bizarro, divorciado dos propósitos da cruz. Nós que fomos salvos, temos como propósito ser a imagem de Cristo. Não a imagem literal, mas ser uma cópia de Jesus. Por isso que vem a palavra cristão. Apesar de no nosso português tornar aumentativo, a ideia no original são pequenos cristos. Cada um pequeno Cristo, ou seja, sermos parecidos com Jesus. Esse é o propósito que encontramos na Bíblia Sagrada, antes inclusive dos dons. Portanto, Jesus é o modelo para o propósito da nossa vida. E também Jesus é o modelo para a maneira como fazemos a obra de Deus. Você nunca viu Jesus rodando o manto? Você nunca viu Jesus falando num idioma incompreensível para as pessoas sem que tivesse alguém que interpretasse isso? Você nunca viu Jesus entregando profecias, algo do tipo: eu estou vendo uma cova aberta, mas o Senhor me mostra o livramento, mas Deus não me deixa falar tudo. Parte o Senhor me diz, parte o Senhor me oculta. Esses joguinhos. Já viram esse tipo de profecia? Eis que o Senhor me mostra em parte, outra parte é um mistério. Que mistério? O mistério foi revelado na cruz. A Bíblia diz isso. A pessoa gosta de te seduzir com esse papo, porque se alguém sabe um mistério que eu não sei, eu vou seguir aquela pessoa até saber. A curiosidade do ser humano faz isso. Os dons, eles existem para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E cada membro do corpo de Cristo tem a capacidade dada por Deus, que é esse dom, para ajudar o seu irmão nessa meta de ser um pequeno Cristo. Estão começando a entender o propósito dos dons? Chegar num objetivo. Não é impressionar ninguém, não é ter um grande ministério de destaque internacional do profeta fulano de tal. Não é promover ninguém. O único que é promovido na igreja é o Senhor Jesus. Nós somos servos, somente servos. Inclusive quem está aqui na frente deve ser o primeiro servo. É aquele que deve estar com a toalha e a bacia na mão para servir. E Deus fez as coisas de uma forma que um dependesse do outro. Essa interdependência. Então não é que você depende das pessoas e não as pessoas de você. Mas na igreja um depende do outro. Deus fez assim para a gente caminhar junto. Deus fez assim para que sejamos como Cristo, inclusive. Enquanto Ele estava encarnado, Ele teve relacionamento com pessoas, recebeu ajuda de pessoas, cuidado de pessoas, amor de pessoas. Ele viveu uma vida humana, recebendo também aquilo que as pessoas tinham para a vida dele. Deus não quer ninguém autossuficiente. O individualismo é uma postura do nosso tempo, da pós-modernidade, moldada pelo pecado. E isso avança à medida que a humanidade vai chegando ao seu fim. Irmãos, a gente está descendo a ladeira. A gente está descendo a ladeira. O fim está muito próximo realmente. Veja, os dons espirituais não são experiências de êxtases, transes, catarses emocionais e afim. Paulo não disse isso em nenhum momento. Tem o dom, aquele que ora mais alto, que sapateia, que roda, que, enfim, faz aviãozinho. Dons são capacidades de fazer alguma coisa em prol do outro com um objetivo claro. Isso são dons espirituais. Fazer com um fim proveitoso, como diz o versículo 7. Veja que logo no início Paulo diz: vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Ora, meus irmãos, por qual motivo Paulo insere esse tipo de informação aqui?
Eu nunca vi ninguém pregar sobre os dons e falar sobre esse versículo. Porque ali em Corinto existia uma influência pagã, e não só cultural, mas religiosa, sobre a vida das pessoas. E nos templos pagãos, dos deuses gregos, dos oráculos, pessoas possuídas profetizavam com êxtase, inspiradas por esses deuses pagãos, e não pelo Deus cristão. Você não estava em Corinto, mas se você estudar a cultura daquela época, e esse assunto aqui de Paulo, você vai ver que isso acontecia. É uma influência parecida que a gente tem, por exemplo, você está andando na rua, o que tem colado no poste? Mãe Anastácia. Reza, benze, cura, amarra, traz de volta, separa casal, une casal. Ela ajuda todo mundo, menos ela. Você vê que normalmente essas pessoas vivem em pobreza, vivem na miséria, porque elas precisam estar naquela condição para que o diabo as leve a explorar outras pessoas. Tem a cartomante, tem a procissão, que você anda até o teu pé sangrar, para conseguir uma bênção, para alcançar uma graça. Ora, se é graça, não precisa disso. Existe uma série de influências, rezar um terço, acender uma vela. Quantos crentes ainda não têm o hábito cultural de falar, Nossa Senhora, Nossa Senhora, gente, esqueci de tal coisa. Tem que mudar. Fala, puxa vida. Quem me ensinou isso foi um menininho. Eu estava visitando uma irmã uma vez, a gente estava falando sobre isso. Aí eu falei, se a gente falar sempre meu Deus, está usando o nome de Deus em vão. Né? Não que Deus vai cair um raio na tua cabeça se você falar isso. Aí estava ouvindo o netinho dela, sei lá, ele era assim, não sei quantos anos tem. Ele virou e falou, pastor, fala, puxa vida. Eu falei, puxa vida, rapaz, é verdade. Então você tem que corrigir essas influências culturais de Nossa Senhora. Toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Você está sendo observado o tempo todo pelas pessoas. E essa série de influências, outras influências, você vai na igreja, faz a campanha de 7 semanas, leva a fronha ungida para casa, né? Você pagou uma grana naquela fronha, claro. A fronha custou R$ 1,99 no camelódromo, vão te vender 200 conto a fronha. E você paga lá o dízimo, oferta e etc., com o propósito de receber bênção, não de devolver a Deus o seu dízimo e a sua oferta com amor, mas por interesse. E você faz as 7 semanas do não sei o que lá, oração forte de não sei quem, a unção de não sei quem que vai vir não sei de onde, dos Estados Unidos, para profetizar. Assim como existe influência cultural hoje, existia naquele tempo e sempre existiu. Se você visitar uma tribo indígena que nunca foi conquistada, nunca foi descoberta por um ser humano, você vai ver de alguma maneira algum tipo de religião. Ou eles adoram os astros, ou eles têm um altar de alguma coisa, porque o coração humano quer muito adorar a Deus. Sem o evangelho, não o conhece, elege qualquer coisa de Deus. Então, facilmente as pessoas absorvem isso. E em Corinto, existia forte influência de pessoas em transe, em êxtase, inspiradas por esses deuses, formas de adivinhação, e tudo isso exercia influência na cultura pagã a qual os crentes de Corinto tinham vindo. É como você e eu, a gente se converte, a gente vem da onde? Da cultura do mundo. Você está acostumado com a cultura do mundo. Um casal de namorados que recém se converteu. Eles não vão pensar em santidade, etc. Eles chegam na igreja, eles acham até estranho quando ouvem isso. Porque qual que é a cultura do mundo? Está na cama, dormir na casa do namorado, da namorada, os pais aceitam isso. Essa é a sujeirada do mundo. Mas quando vai descobrindo o evangelho, opa, isso é pecado. Eu vou me cuidar, eu vou preservar. Então a pessoa precisa receber ensinamento para ir se desfazendo da cultura do mundo. E é o que Paulo está fazendo aqui com eles. Ele diz que não queria que eles fossem desinformados e também
que eles não se deixassem conduzir pelos ídolos mudos. Vocês lembram algumas pregações atrás, quando nós falamos sobre comer carnes sacrificadas, que Paulo falou que os cristãos, apesar de poderem consumir a carne do açougue, não deveriam participar do ritual no culto, porque quando há aquele rito, o Deus de fato não existe, aquele Deus com D minúsculo, mas por trás daquilo há um demônio que quer receber aquele culto e quer guiar, como ele fala aqui, manipular as pessoas. Então Paulo está deixando bem claro, olha, dons espirituais não é isso, não é entrar em transe, não é fazer essas coisas não. Dons espirituais é para você servir. Existem vários dons, o Espírito é o mesmo, existem várias maneiras de servir, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo também está falando aqui de unidade. Unidade. Naquele tempo não existia livro, editora evangélica, a Bíblia completa. Então isso, por um lado, torna o dom mais necessário, e nós vamos ver nas outras mensagens isso. Por um lado, a Bíblia ainda estava sendo escrita, então essa inspiração divina precisava vir, mas com ordem e decência. E por outro lado, precisava de mais entendimento, porque eles não tinham a Bíblia. E hoje Deus continua nos conduzindo e vamos ver especificamente sobre o uso dos dons nas próximas mensagens. Hoje eu quero deixar claro para que serve os dons espirituais e o que são eles. Em Atos 8, eu não vou ler agora, você pode ler depois, tem um bom exemplo disso que eu estou falando, dessa confusão que se fazia. A história conta em Atos 8 que em Samaria havia um mago chamado Simão, que dizia ser alguém muito importante. Ele realizava artes mágicas, impressionava o povo, e o povo achava que ele era de Deus. O povo chamava Simão de o grande poder. O cara. Chegou o apóstolo do chapelão ungido. É mais ou menos isso. Você vai lá, que ele tem uma oração forte. Oração forte é passo de macumba, eu não quero isso não, gente. Você vai lá, que tem a profetisa que te conta. E a pessoa dá comichão no ouvido, isso é cartomante evangélica. Tem macumba evangélica, tem cartomante evangélica, tem simpatia evangélica, tem mandinga, crendice evangélica. Daqui a pouco tem crente batendo na madeira, para isolar o azar. E diz Atos 8 que isso que Simão fazia e influenciava o povo durou muito tempo, diz o texto lá na Bíblia. Mas o Evangelho chegou ali. O Evangelho de Jesus Cristo chegou em Samaria. Nós falamos sobre isso durante a leitura bíblica também. Atos 1,8 diz que o Espírito Santo viria e tornaria os crentes testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós temos a concretização do batismo com o Espírito Santo, que foi um ato único e histórico. O livro de Atos é uma transição da antiga para a nova aliança. E nós temos, então, em Atos 2 esse cumprimento e temos desdobramentos coerentes com Atos 1,8. Então nós temos o batismo no Espírito Santo sobre Jerusalém e Judéia, os judeus, Samaria, que era um povo rejeitado pelos judeus, que era de linhagem misturada, e até os confins da terra. Nós temos experiência com os Espíritos Santos. Depois você não vê mais essa experiência na Bíblia, porque simplesmente coaduna com Atos 1,8. Deus então mostra que todos os povos estavam contemplados, e não somente os judeus, para que não houvesse nenhum tipo de discriminação. E quando isso aconteceu em Samaria, Simão estava ali. Os apóstolos chegaram, impuseram as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo, como essa evidência de aprovação étnica da parte de Deus, e ele fica maravilhado. E diz o texto que até ele abraçou a fé. E aí ele acompanhava os apóstolos. Ele ia lá, Pedro ia fazer um milagre, ele estava lá vendo. Aquele cara curioso, eu quero ver no que vai dar. Para aí, a pessoa que tem fome de sinal, né, de milagre. Quando ele viu então acontecer a vinda do Espírito Santo, ele chamou os apóstolos no canto e falou: eu dou uma soma boa em dinheiro para vocês, se vocês passarem esse poder para mim, para que quando eu impuser a mão sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. E ele leva uma catracada dos apóstolos, uma feia,
feia. Pode até ser que ele de fato tenha se convertido, mas no comecinho ele estava totalmente perdido. Precisava de orientação. É comum a pessoa se converte, ainda não firmou os caminhos, ainda não conhece, por isso a importância do discipulado, de caminhar junto com pessoas que se convertem, outros cristãos mais experientes fazerem isso. E ele oferece dinheiro porque ele queria esse poder. Uma pessoa extremamente imatura recebe um sabão, mas assim, Pedro pegou ele e esfregou no tanque. Sabe aquele onduladinho do tanque de esfregar? Mas deu uma esfregada no cara ali, com sabão de coco, com água sanitária, né? Mas diz o livro de Atos que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Não fala mais da história dele, mas provavelmente ele aprendeu essa lição. Mas o que eu quero chegar nesse ponto, irmãos? Ele apenas deu continuidade à cultura da sua época. Ele achou que essa cultura ia se aplicar ao Evangelho. Ele apenas achou que ia trocar de roupa, ia botar uma camiseta escrito Jesus loves you. O bonezinho, eu sou de Cristo. E essas quinquilharias que as pessoas encartelaram Jesus, né? Elas encartelaram e colocaram na prateleira para vender. É bonequinho, é chapeuzinho, é esse mercado de quinquilharia que se movimenta hoje para poder ganhar dinheiro. E ele tinha se deixado levar por isso, mas na verdade ele cometeu uma loucura. O coração humano é louco, é insensato. E ele precisa estar sempre aprendendo o caminho. E aí entram os dons espirituais. Um edificar o outro e um servir o outro. Os dons espirituais servem para isso. Os dons espirituais servem para a gente poder caminhar. Os apóstolos foram usados como dons. E ele se arrependeu, diz ali, né? Agora, eu não sei se você consegue perceber em Simão a mesma coisa que a gente vê hoje. Muita gente ouve falar de Jesus e quer o show de pirotecnia. E quer ver sinais, milagres, poder. E diz que quem não vive isso são pessoas com uma fé fraca. E imaginam que esse show é dom do Espírito Santo. Como se Jesus estivesse para fazer aí o show do milhão para as pessoas. Como se Jesus estivesse aí para montar um circo e entreter o ser humano. É baixo demais acreditar que o poder de Deus se prestaria para isso. Isso é coisa de uma pessoa que tem uma fé pequenininha, como a de Simão Mago. Isso é coisa de pessoa que não tem a fé construída e alicerçada na palavra de Deus. Tem a fé alicerçada na palavra do líder, do apóstolo, do bispo, do líder de célula. Nada contra o trabalho de célula em si, mas quando tem esse negócio da autoridade espiritual, porque só pode trocar o carro se o líder sentir, só pode namorar se o líder de célula disser que sim, controlar a vida dos outros, isso é ser guiado por ídolos mudos também. E Paulo está resolvendo esse problema na mente deles, porque sabia que isso era um desafio para aquela época. Deixando mais claro ainda, para que servem os dons? Para servir. Ponto. É como se tomara que eu não derrube, é como se eu fosse levar uma bandeja de água para você e fosse te servir. Pronto, não caiu. Opa, quase. É como se eu fosse lavar o teu carro. O dom não é isso, eu estou dando um exemplo. É como se você fosse atravessar uma velhinha na rua. Você vai servir. Você não vai aparecer. Você não vai estar em destaque. Nós não encontramos na Bíblia Sagrada a informação de show. Outra coisa. Algumas pessoas dizem assim, mas fulano não tem o dom A ou B. A igreja tal não tem o dom de profecia, ou disso, daquilo. Então, falta fé naquelas pessoas. Na verdade, quem afirma isso, o faz por meninice espiritual. Faz porque essa pessoa tem uma fé pequenininha. Se é que tem fé. Se é que é convertido, na verdade.
Se alguém não tem determinado dom, é porque o Espírito Santo não deu. Quem dá o dom é o Espírito, a não ser que o acusador queira dizer que o Espírito Santo não tem fé. Aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado sem perdão. Queridos, o Espírito, a cada era da igreja, ele vai guiando o povo de Deus e dispensa dons conforme o propósito que ele quer realizar naquele tempo. É o Espírito que governa isso. E é uma questão que nós vamos falar em outras mensagens. Naquele tempo, nas igrejas primitivas, não existia a verdade de Deus objetivamente registrada na Escritura, mas isso era extremamente necessário. Você já brincou de telefone sem fio? Junto a uma roda de amigos? Aí você fala, eu falo para a Thalia uma coisa, ela fala para a Priscila, para a Paty, para o Fernando, Gabi. A hora que chegar lá no Rodrigo, blum, mudou tudo. Se a verdade de Deus fosse mantida por profecias, nós não teríamos mais o cristianismo que nós tínhamos no início. Nós não teríamos mais a verdade de Deus. São 2000 anos que nos separam. Era necessário que o Espírito Santo continuasse a sua obra de inspiração e cumprisse aquilo que Jesus disse, que Ele iria nos guiar em toda a verdade, nos fazer lembrar toda a verdade. Ele nos fez lembrar. Isso é uma obra do Espírito Santo. Você quer um contato tremendo com o Espírito Santo? Leia a Bíblia. Ouça a Bíblia. Um capítulo da Bíblia tem 5 minutos no celular. Irmãos, outra coisa que o texto diz é que os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Cada um recebe uma capacidade de servir, mas no meio dessa diversidade, Paulo vai insistir o tempo todo sobre a unidade da igreja, a união do corpo e o propósito de edificação. Então, outro problema e distorção dos magos simões que nós temos hoje. As pessoas que querem dividir igrejas entre mais quente e mais fria, entre a que tem mais dom e menos dom, elas estão dividindo o corpo de Cristo. Portanto, elas estão indo contrários ao propósito do Espírito, o que mostra a sua pequena fé. Pessoas que têm a fé pequenininha, elas querem um espetáculozinho, achando que isso vai edificar a fé de alguém. A fé vem somente e unicamente por ouvir a palavra de Deus. Ponto. Não tem outra fonte de fé. Até um testemunho, quando alguém dá, isso nos anima. Isso nos consola, isso nos alegra. Mas não dá o tipo de fé que somente a palavra de Deus dá. Eu amo ouvir testemunhos. Gosto muito de ver, de me alegrar com os que se alegram. Mas isso não alimenta a fé. Um culto que tem testemunho, oportunidade, grito, sapateio, giro, não é um culto cristão. E a pessoa que busca isso tem pouca fé. Portanto, você, cristão histórico, de igrejas batistas sérias, presbiterianas, vocês são fortes na fé. Vocês são gigantes na fé, quando vocês seguem o que diz a Bíblia Sagrada. A fé, de fato, é isso. O conteúdo da fé é esse. Se você entende, crê e anda pelo que diz a Bíblia, você é forte na fé. Se alguém crê e anda na visão do pastor tal, do profeta tal, do ministério tal, ele é fraco na fé, independente de quantos decibéis ele coloque no microfone. A fé não vem por gritar. Lembra da história de João e Maria, do pé de feijão, que eles ficaram pulando em cima do pé de feijão para crescer? É mais ou menos isso, querer ter fé por grito, por experiência, por show. Precisa aguardar o processo natural. Alimentar a sua fé pela verdade objetiva de Deus, que está na Bíblia Sagrada. Cristianismo é isso. O restante é paganismo. É seguir os ídolos mudos. O restante é paganismo. Cristianismo é seguir o único e verdadeiro Deus, o seu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que nos edifica para um fim proveitoso, que é ser a imagem de Cristo. Portanto,
Se alguém acha que a igreja está fria ou fraca na fé porque não tem show, eu vou te falar uma coisa: glorifique a Deus se as coisas na sua igreja estão acontecendo com ordem e decência. Glorifique a Deus se a palavra tem sido proferida por um pastor que se coloca como escravo do texto bíblico, como servo junto com a igreja. Não por causa do pastor, mas por causa da palavra e por causa de Cristo. A mim você pode pôr um saco de papelão na cabeça, só deixa 2 buraquinhos para eu enxergar a Bíblia e os bolsos. Glorifique a Deus se você está numa igreja onde as pessoas recebem a verdade de Deus, prosseguem no caminho cristão, se arrependem dos seus pecados, buscam fé, buscam melhorar o serviço a Deus, melhorar o culto a Deus, e estão desejosas de levar a mensagem cristã para o mundo. Isto é uma igreja avivada, que tem vida de Deus nela. Você não é cristão para ser um ser esquisito. Você é uma pessoa normal. Jesus era uma pessoa normal. Comia, bebia, perdia a paciência às vezes, porque isso não é pecado. É limitação. Perda de paciência é limitação. Quando é uma coisa muito exagerada, pode ser causada por um pecado. Mas isso é limitação humana. Jesus experimentou isso sem deixar de ser Deus. Por isso, queridos irmãos, lembre-se, Paulo está deixando bem claro que dom não é para sapatinho de fogo que envergonha e escandaliza a igreja de Cristo. Dom não é uma experiência. Experiências com Deus podem até acontecer, eu não estou dizendo que não, irmãos. Alguém pode ver um anjo, alguém pode ser arrebatado ao mais alto céu, eu não estou dizendo que não. Mas depois de toda a revelação aqui, essa não é a maneira ordinária que Deus fala, comum, normal que Deus fala. Mas Ele é Deus. Ele pode até botar o mar vermelho dentro desse templo aqui e abrir para a gente ver se Ele quiser. Ele é Deus. Então eu não estou negando que Deus faça as coisas. Mas nós estamos entendendo o propósito da revelação que nós temos, a verdade objetiva de Deus. Tome cuidado, portanto, com isso. Satanás se aproveita da falta de conhecimento das pessoas, e Paulo queria blindar os irmãos, que eles não fossem desinformados. Satanás se aproveita para guiar a pessoa, e ele tem estratégias eficazes. Eficazes. Ele conseguiu fazer Adão e Eva, que não tinham pecado, cair no pecado. O cara é bom no mal que ele faz. Ele vai conduzir a pessoa como se ela estivesse indo num caminho cristão. Quando nós assistimos com jovens o filme Peregrino, tem uma cena que o peregrino e o companheiro dele estão andando num caminho cheio de pedras, simbolizando as dificuldades da vida. E eles olham, tinha um caminho mais bonito, verdinho, plano. Não, vai dar no mesmo lugar o caminho. E eles foram para esse outro caminho e foram parar no lugar errado. Tiveram que voltar depois porque pegaram um caminho errado. Muita gente entra nisso, acha que está seguindo Cristo e está seguindo os homens. Satanás não tem uma Bíblia e ele acha isso ótimo. Embora exista a Bíblia satânica, mas ele não tem uma verdade revelada, até por ser o pai da mentira, e ele acha bom e quer que as pessoas se afastem desse livro, porque assim ele pode te enganar, muitas vezes, com experiências. Então, eu não estou dizendo que todas as experiências é o diabo, mas eu estou dizendo que Deus pode te dar experiências. Mas isso não é necessário para a vida pela fé. O Martinho Lutero, reformador, chegando aqui à nossa conclusão, ele diz o seguinte: eu fiz uma aliança com Deus, que Deus não me mande nem sonhos, nem visões, nem anjos. Eu estou satisfeito com o dom da Escritura Sagrada. Porque a Bíblia é suficiente. Você não precisa disso para viver pela fé. E se Deus te der essa experiência, ela tem um propósito. Pedro, quando teve a experiência de ver o lençol descer 3 vezes com animais impuros, teve um propósito. E era no livro de Atos, livro de transição. Você não vê nas epístolas apostólicas os apóstolos ensinando as pessoas a viverem isso. Você não vê esses ensinos. Se você for seguir a Bíblia, você não vê isso. Concluindo de verdade, queridos.
Dons espirituais são presentes de Deus que não se recebe por merecimento, mas pela vontade soberana do Senhor. E eles são concedidos para a realização da obra e não para a glória humana. Como você tem entendido isso? Queridos, essa é a primeira mensagem sobre dons. E também podemos pensar em avivamento paralelo. E na história da igreja, avivamento sempre foi marcado por arrependimento, fé, conversão e vidas transformadas, corações transformados, para sermos os pequenos cristos. Jesus era um homem manso e firme quando necessário. É para sermos parecidos com Ele, Ele é o modelo. Que você seja fiel a isso, que o seu compromisso espiritual seja com a verdade objetiva de Deus. E lembre-se, busque o compromisso com Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, até as suas buscas por necessidade espiritual e todas as coisas que você tem. A igreja não existe para pregar sobre sucesso, mas ela deve te dar uma esperança. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Deus há de cuidar de você, entende? É um caminho diferente. Você não precisa ficar ouvindo palavra de coaching evangélico. Se você quiser ouvir um coaching profissional sobre trabalho, deve ter gente aí no mercado que faz isso. Sobre o seu trabalho, carreira, escolhas, direção, bivocacionado, a pessoa tem 2 carreiras. Tem um monte de coisa aí boa para você ouvir. Tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa. Quando você fala da fé, é um outro caminho, você se surpreende, você fala, mas Deus não vai fazer isso ou aquilo. Não, Ele começa a te ocupar com Cristo, e aí você vê que a sua vida vai mudando. É simples assim, queridos. E que assim você creia, e que assim a sua vida seja transformada. Em nome de Jesus. Amém.